Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade na sua vida neste momento, é o que eu desejo de todo o meu coração, no nome santo de Jesus Cristo. Seja bem-vindo à audição de mais esse vídeo. Você ao assisti-lo possa estar sendo abençoado, pois o meu propósito é esse: abençoar a sua vida, abençoar o seu coração e ao mesmo tempo está pregando, anunciando a palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quase desisti de gravar esse vídeo nesse momento, por causa da minha garganta, estou rouco, mas eu não consegui deixar de fazê-lo, porque entendo que não devemos deixar, principalmente quando se trata das coisas de Deus, não devemos deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. E apesar da minha garganta estar bem rouco, bem afônico, mas eu preferi gravar esse vídeo porque eu sinto ansiedade, eu sinto vontade, eu sinto desejo, e o que mais importante não é a minha voz, não é a minha imagem, não é eu. O importante é a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu entendo que, se tratando da palavra de Deus, a gente deve anunciá-la, pregá-la e vivê-la no dia de hoje, porque o dia de amanhã pode ser tarde demais, né? Por isso estou gravando mais esse vídeo, para dar continuidade ao nosso assunto. O nosso último nós estivemos gravando e tivemos como base para a nossa palavra Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10, quando tudo começou ali na tentação do pecado entrando na vida do homem para destruir. E ali naquele vídeo nós mostramos que o pecado havia se avolumado, havia crescido cada vez mais, era grande, né? Era grande, o coração do homem era mau. No versículo 4 desse texto, né? Aliás, versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então nós lemos esta mensagem, esta palavra, e consideramos, e aqui neste versículo estamos vendo que o próprio Deus, ele viu, né? Ele viu a maldade do homem aumentando a cada dia mais. E Deus mandou que Noé fizesse uma arca. Vimos naquele texto, aquela era a arca da salvação. Foi naquela arca que Deus mandou Moisés fazer, dando ele toda a orientação, que Noé e toda a sua família foi salva, né? Toda a família de Noé foi salva porque ele construiu aquela arca. Mas as coisas continuaram. Deus não destruiu a humanidade. Ele não destruiu a humanidade, ele destruiu a humanidade, salvando apenas a vida de Noé e sua família, mas a descendência continuou, a humanidade continuou existindo, agora tendo origem na família de Noé. Deus manda o dilúvio, acontece toda aquela tragédia como castigo para a humanidade. E Noé então termina o dilúvio, ele sai da arca junto com sua família, seus filhos, suas noras, e continuam a vida, né? Continuam a vida. Mas pelo que parece, pelo que nós observamos, segundo até o relato bíblico, a gente observa que mesmo Deus estando indignado, na sua indignação ter mandado o dilúvio, né, e destruindo toda a humanidade, salvando apenas Noé e sua família, parece que o coração do homem, do ser humano em si, ainda continuou abrigando a maldade. O homem ainda continuou, depois de tudo aquilo, depois de toda aquela situação, o homem ainda continuou conservando no seu coração um sentimento de rebeldia contra Deus, uma tendência maliciosa de não ouvir a Deus e ouvir o inimigo de Deus, e as coisas continuaram então, né? Ali nós observamos o texto que nós lemos lá do capítulo 6, ele termina com o versículo 10 dizendo o seguinte: gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé.
A descendência de Cã o segundo filho de Noé. Essa descendência parece que ela continuou, o próprio Cã continuou mantendo no coração a maldade, mesmo depois de toda aquela situação, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de tudo que Deus fez. Chegou num ponto em que Deus precisou entrar em ação novamente e agir diretamente contra o pecado, contra a maldade do homem. E hoje nós queremos, em nome de Jesus Cristo, nós queremos estar trazendo a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus, na continuação desse assunto. Nós queremos usar como base o capítulo 11 de Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 4. Gênesis capítulo 11, verso 4 em diante, diz assim, verso 3: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Gostaria de chamar a atenção para essa frase que o Senhor usou na sua expressão de indignação contra o homem. O homem que continuou na sua maldade mesmo depois de tudo que ele havia visto Deus fazer. A frase que eu gostaria de chamar a atenção é esta: Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Nós sabemos que a ordem inicial de Deus, lá ainda para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, foi: crescei, multiplicai e enchei a terra, povoai a terra, espalhai pela terra, dominai a terra. Esta foi a ordem do Senhor. Agora, como o ser humano, ele tem sempre uma tendência de desobedecer a Deus, de se rebelar contra Deus. Isso continuou no coração do homem. Aí Deus manda o dilúvio, salva a família de Noé e sua família. Depois acaba o dilúvio, Noé sai da arca junto com seus filhos, a sua família. Ele constrói um altar, adora a Deus, glorifica a Deus. Deus, diante de toda a família, faz uma aliança com Noé, fazendo aparecer no céu o arco-íris, e o arco-íris é a assinatura de Deus desta aliança de Deus com o homem, dizendo que não mais destruiria a humanidade com água. Deus deu o arco-íris como sinal desta aliança, e a família vendo tudo isso. Mas entre os filhos de Noé havia um que parece que não estava prestando muita atenção. Ele não considerou muito o pecado de sua família, da humanidade, a atitude que Deus tomou destruindo a humanidade e preservando somente Noé e sua família, porque ele achou graça em Noé, o pai de Cã, esse homem, chamado Cã, filho de Noé. Então ele continuou preservando no seu coração a maldade. Esse homem teve na sua família um outro homem, ele teve um outro filho na sua geração, que esse filho também prosseguiu na maldade dos seus antecedentes. Ele continuou nessa maldade. E aí ele liderou esse levante. E olha o que ele disse. Olha o que eles disseram naquela época. Disseram: Vinde,
edifiquemos para nós uma cidade. Então ele abriu a mente, olhou mais distante, olhou mais longe e disse: queremos uma cidade só para nós. Vamos fazer uma cidade. Orgulho, pedantismo, vaidade, mania de grandeza. Normalmente é isso que existe no coração do homem. Edifiquemos uma cidade para nós, e uma torre. Agora, prepotência, mania de grandeza, exaltação, autoexaltação, superação, querer superar a si mesmo e superar até a Deus. Então ele disse: façamos para nós uma torre cujo tope chegue até os céus. Olha a prepotência, olha o orgulho, olha a vaidade do homem. Que uma torre que chegue até os céus. E continua a vaidade, o orgulho, como ele diz: e tornemos célebre o nosso nome. Quer dizer, nós temos um nome, nós podemos superar a nós mesmos. Inclusive esse Deus falou que temos que nos espalhar pela terra, que temos que crescer e multiplicar, mas nós vamos ficar aqui, nós vamos construir a nossa cidade aqui, nós vamos construir uma torre, e essa torre vai tocar nos céus, aonde esse Deus habita, vai tocar nele lá. E nós temos um nome, vamos tornar o nosso nome célebre, quer dizer, importante. O nosso nome deve sobressair. Todo mundo, quem olhar para nós tem que ver que nós somos grandes e que temos um nome célebre, e todos vão ter que nos celebrar, vão ter que nos cultuar, vão ter que se reverenciar a nós, porque nós superamos a nós mesmos. É a autossuperação, a tal da autossuperação. Superar, engrandecer, crescer, conquistar medalhas, troféus, construções, enfim, nós queremos ser grandes, e essa é uma maldade que continua no coração do homem e estava ali naquele início. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha aí a declaração de rebeldia. Deus falou que nós temos que crescer, multiplicar e encher a terra, nos espalhar pela terra e povoar a terra. Nós não vamos fazer isso não, nós vamos ficar juntos aqui. Nós não queremos nos espalhar sobre a terra do jeito que esse Deus falou. Nós queremos desobedecer a Deus. Amigo, vale considerar neste momento que a humanidade continua assim. Os homens continuam mantendo em seus corações a maldade, a perversidade, a rebeldia contra Deus. O homem quer se rebelar contra Deus. Acabamos de ter aí no Brasil, o Brasil assediou as Olimpíadas. As Olimpíadas nada mais é do que exaltação do homem, o homem superando a si mesmo, se superando. E o pior de tudo é que, além de tudo isso, é um culto a Satanás. Olimpíadas é realmente uma adoração direta a Satanás e aos demônios, com os nomes de Zeus, um deus da mitologia grega, e os deuses do Monte Olimpo, O Monte Olimpo é onde na mitologia grega Zeus habita, e com todos os seus deuses, e Zeus é o deus dos deuses da mitologia grega. Prestam a eles todo o culto, toda a adoração, e ignoram o nosso Deus, ignoram a Deus. E todo o rompante das Olimpíadas é autossuperação, superar a si mesmo, medalhas, enfim, é tudo aquilo que eles pretendiam naquela época. Tornemos o nosso nome célebre, e o nosso nome se tornando célebre, nem o nome de Deus vai estar acima do nosso. Essa é a postura, é isso que os homens continuam fazendo. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas aí Deus então se indignou. Esse clamor da maldade mais uma vez chega diante de Deus. E o que acontece? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor, Deus agora fica indignado mais uma vez. O Senhor se indigna contra o pecado do homem, contra a vaidade, o orgulho, o pedantismo, a rebeldia do homem. E aí ele disse: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Aí olha esta frase para a qual te chamei a atenção. Ele diz assim: isto é apenas o começo. Agora
não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aí a gente coloca: como é que está o mundo hoje? O mundo melhorou? O homem mudou? A humanidade tem se voltado para Deus? A humanidade tem adorado o único e verdadeiro Deus e Senhor, que é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o que criou os céus, a terra e o mar e tudo que há neles? O mundo tem adorado esse Deus? Não. O mundo tem se voltado para obedecer a esse Deus? Não. Todos continuam numa rebeldia total contra Deus. Aprovam tudo aquilo, inclusive nas leis instituídas, aprovam muita coisa que é contra e rebelde contra os princípios de Deus, que negam, rejeitam os princípios de Deus. E toda a conversa do homem, do ser humano, da humanidade é essa: superação. Precisamos crescer, construir, mostrar que somos célebres, que podemos fazer e acontecer. Viram as costas para Deus, sequer citam o nome de Deus, rejeitam a Jesus Cristo e dizem que nós temos que superar a nós mesmos, nós temos que mostrar com atitudes e com coisas que nós podemos superar a nossa vida e viver uma vida de superação. Não buscam, não invocam o nome do Senhor, não buscam a Deus, só querem, a tônica hoje é crescer, é prosperidade, é muito dinheiro, é construções faraônicas, se constrói coisas faraônicas, grandes, enormes, se constrói praças, se coloca obelisco, e obelisco é uma das marcas, né? É uma das marcas da Torre de Babel, de rebeldia contra o homem. Está um obelisco implantado no centro de uma praça. Ele está dizendo: nós os homens somos célebres, não precisamos de Deus, não precisamos desse Deus, nós somos independentes, nós podemos fazer porque nós conhecemos, nós sabemos, nós somos inteligentes, nós somos capazes, vamos criar tecnologias, a medicina está crescendo, a ciência está aumentando, se multiplicando, e nós podemos nos superar. E ao invés de glorificar e exaltar a Deus e reconhecer que Deus está acima de tudo, que o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes, e que pelo nome de Jesus toda a humanidade é que pode ser salvo, assim como Noé e sua família foi salva pela arca, e é somente naquela arca que podia ser salvo, e eles foram salvos nela. Hoje também a nossa palavra é: nossa superação não nos salvará, não nos levará aos céus. Você superar a si mesmo não te salvará, não te levará para os céus. Nós conquistamos as coisas deste mundo e ganhamos tudo neste mundo, mas perder a nossa alma, isso é um caminho curto para o inferno. Quem não liga para essas coisas, quem busca superar, ganhar a sua vida aqui mesmo, está num caminho curto e a passos largos para o inferno, porque só Jesus pode salvar. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os outros nomes, e ninguém é nada sem Jesus. A humanidade não é nada sem Deus. Por que a humanidade hoje está desesperadamente se entregando a todo tipo de sodomia, homossexualismo? Dizem que Deus agrada, que agrada a Deus. Dizem isso os que são adeptos do homossexualismo. Nós ficamos pasmados quando a gente vê linhas de pensamento de seres humanos que até querem adotar a pedofilia, que dizem que a pedofilia é algo que é benéfico até para a criança. A gente fica indignado com essa aberração, com essa podridão, com tudo isso, a família sendo desmantelada, o desrespeito à família, aos seus valores, o desrespeito a essa instituição divina que é o casamento e a família. Os homens e as mulheres, a humanidade em si, adotam valores falsos, né? Adotam coisas que são pecaminosas,
são nojentas aos olhos daqueles que servem a Deus e que amam a Deus e que andam na santidade de Deus e que enoja o próprio Deus. Mas os homens, a humanidade hoje se entregou a toda essa pecaminosidade, de imoralidade, violência, derramamento de sangue, disputa de quem tem mais poder, quem consegue mais poder. Quando os homens sobem ao poder, esse poder ocupa o coração e a mente deles e eles se tornam cruéis, perversos, orgulhosos, cheios de si mesmos, cheios de vaidade, e o que eles fazem é piorar cada vez mais. Mas tudo isso começou quando? Primeiro lá no capítulo 6, de 1 a 10, que nós lemos, e agora o próprio Deus está dizendo aqui nesta frase, isso começou lá. Era o começo ali na Torre de Babel, na cidade que aqueles homens estavam construindo para eles, para tornarem o nome deles célebres. Agora Deus chega e na sua indignação ele diz: isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que o homem intentar fazer. Deus então estava mostrando para nós como que tudo começou. Foi assim. A humanidade estava naquele início, pouco tempo da criação, pouco tempo em que o pecado se avolumou e Deus castigou o homem com o dilúvio, muito pouco tempo, mas o homem manteve a maldade no coração. Ao invés de consertar-se com Deus, ele se entregou cada vez mais à maldade e se rebelou contra Deus e queria construir um monumento que fosse a marca da sua rebeldia contra Deus. Uma cidade para eles e a Torre de Babel, um grande monumento que pretensiosamente eles queriam que tocasse os céus, como sinal de rebeldia contra Deus. Tudo que Deus falou nós não faremos, tudo que Deus falou para fazer nós não faremos, e tudo que Ele falou para não fazer nós faremos. A humanidade está assim até hoje, porque começou lá e o próprio Deus disse: agora esse é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então, esta é a resposta daquela pergunta que muitas vezes fazemos: por que estamos nessa situação? Porque o homem chegou a essa situação. Quando foi que começou tudo isso? E como foi que começou tudo isso? Começou lá, né? E daí por diante a gente observa Deus sempre tratando com o homem, condenando o pecado e dizendo que o homem sem Deus, sem ele Deus não é nada, mas o homem continua na sua rebeldia, mania de grandeza e rejeitando servir a Deus, rejeitando se humilhar e adorar a Deus na sua soberania. É assim que começou e por isso nós estamos na situação em que estamos hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de continuar nos rebelando contra Ele, porque o próprio Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele disse: não resolve nada. Amigo ouvinte, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, quando nós daremos continuidade a esse assunto. E eu continuo pedindo aí você que gostaria de evangelizar, nos ajude a evangelizar, espalhando esse vídeo, compartilhando, comenta sobre ele, né? Eu fico às vezes pensando por que eu tenho muitos amigos, por que são poucos amigos que às vezes vê o nosso vídeo e comenta pouco. Eu sei, não estou querendo grandeza para mim não, até porque pregar essas coisas do jeito que se prega, que a gente está pregando, isso aí não atrai muito mesmo amizade e consideração pessoal não, mas o que importa, nós não estamos atrás de consideração pessoal, nós estamos atrás de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus, e fazer com que o máximo de pessoas tome conhecimento do que é que a Bíblia diz sobre a vida e a situação que nós estamos vivendo. Amigo ouvinte, até o próximo vídeo, se Deus quiser, quando daremos continuidade a este assunto em nome de Jesus. Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Até lá, se Deus quiser, e Deus te abençoe. Amém.